Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado PMDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E ontem foi um dia de sangue na Petrobras, né? Conforme nós esperávamos e o pré-market já tinha indicado, gapão de baixa, Petrobras chegou a cair, foi exatamente ali, abriu exatamente onde a gente imaginava, ali na região dos R$ 38, né? E ficou por ali o resto do dia, né? Então, isso daí pesou demais no Ibov, o Ibov o índice abriu com um gap de baixa forte e perdendo o fundo ali, tanto dos 60 minutos quanto do diário, né, acionando aquele 1, 2, 3 de venda do canal de baixa do diário, e aí depois o resto do dia o índice passou se recuperando, a Petro não se recuperou muita coisa, nós vamos ver isso daí no gráfico, e agora precisa aguardar cenas dos próximos capítulos para ver o que vai acontecer com a Petro, né? A mensagem foi muito ruim e foi isso que pesou. A gente fala aqui que o Brasil não cansa de perder oportunidade, porque ontem foi um dia onde saiu o CPI dentro do esperado e o mercado americano voou, rompeu o topo histórico, o Nasdaq, SP500 e foi um dia maravilhoso, né? Vocês vão ver isso daí claramente no mapa de calor. As FANGs retomaram força para cima, né? E o Brasil, que deveria ter subido junto, acabou pipocando por causa da Petrobras. A Petrobras é muito pesada, né? Representa muita coisa. Bom, então isso daí é Brasil, isso daí é Bolsa Brasileira, né? E aí nós vamos ver tudo isso daí nos gráficos. O mundo está para cima, o Brasil para baixo, pelo menos por enquanto. Se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodé, com live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar junto com a gente no método 10x, link na descrição aqui embaixo. Então, turma, o mapa de calor aqui do mundo, né, mais verde do que vermelho, o destaque para o vermelhão aqui da Petrobras, a ADR da Petrobras, quase 7% de queda no dia. Já o SP500 brilhou, né? Então nós vemos aqui Nvidia rompendo o topo novamente e todo mundo, a Apple fazendo pivô de alta, indo buscar o topo histórico e assim por diante. O pessoal aqui da saúde, né, das farmacêuticas também bombando. Então assim, mercado para cima, né? E olhando os gráficos não podia ser diferente. VIX acalmou, né? Voltou aqui para esse fundo e quem acalmou também, uma excelente notícia, são os juros, né? Então, os DIs americanos, os DIs americanos não, os títulos do Tesouro Americano de 10 anos perderam aqui essa linha de tendência, o que é uma boa notícia, né? Aí, obviamente, tem bastante suporte aqui, vai ter briga, mas o ideal seria ele fazer aqui um pullback nessa linha e depois fazer um pivô de baixa. Isso daqui seria espetacular, né? Na Europa, a mesma coisa também, uma bela de uma barra de baixa aqui, mas ainda continua aqui dentro desta linha de tendência desse canal, né? Ainda não rompeu, mas olha, se romper aqui, ele deixa para trás tanto esse fundo anterior quanto essa região de topos, né? Vamos ver se ele consegue fazer isso daqui, seria muito bom. Indo já para o SP500, que brilhou ontem, né? Então, aqui tem algumas informações importantes, né? A primeira coisa, obviamente, rompimento do topo histórico. Lembrando, olha, o topo de fechamento estava aqui, nesta região, né? Porque isso daqui foi um gap que depois devolveu o falso rompimento. E nós tivemos aqui uma barra de convicção, né? Um belo de um rompimento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, vocês lembram que o preço estava andando aqui dentro de um canalzinho, né? E este canal ontem foi rompido e agora nós então projetamos esse canal para cima e ele deve vir buscar, obviamente não de uma vez, mas ele deve vir buscar a linha de retorno desse canal aqui para cima, né? Então assim, muito boas notícias no SP500. A Nasdaq não é diferente, né? Também o mesmo rompimento de topo histórico, com bastante convicção, né? E também o rompimento do canal de alta que estava muito parecido, né? Então agora a gente já projeta esse canal aqui, que é o próximo destino do preço. Lembrando, projeção de canal, é difícil você saber exatamente onde é que vai, né? Porque ele pode ir fazendo aqui um zigue-zague e andando, e isso daqui vai subindo, né? Então, o que importa é ele se manter na parte de cima do canal agora.
O Dow Jones não chegou a romper o topo, né? Mas olha, fez uma bela de uma barra e nada impede de ele romper esse topo, tá? O Russell 2000 também abriu com gap, ainda não rompeu esse topo, lembrando, isso aqui não é topo histórico, né? Mas ele fez um movimento importante, né? Lembra que há pouco tempo atrás nós estávamos aqui na iminência de perder esse fundo e voltar para a consolidação. Ele está trabalhando agora aqui já nos topos para fora da consolidação. Indo para a Europa, nós temos o DAX que continua forte. Então, ontem ele fez mais um rompimentozinho aqui, né? Uma barra não muito intensa, né? Não muito grande, mas subir devagar ainda é subir, né? Então, esse negócio aqui, lembrando que esse DAX ele está aqui num canal de longo prazo, de alta muito bonito, né? E ele já fez esse rompimento aqui, olha só, ele trabalha aqui acima dessa linha média do canal, né? Veja que ele veio aqui, depois voltou e agora está fazendo pivô de alta. Então, assim, o caminho dele é continuar para cima, né? O Reino Unido, não preciso nem falar, continua aqui com força, andou demais, então está dando uma respiradinha aqui, nada demais. A França ainda não conseguiu romper o topo histórico, né? Mas é só uma questão de tempo, ela está pegando energia, deve romper também. O Japão continua aqui nesse canalzinho, que pode ser uma bandeira de baixa aqui, ou ele realmente pode ter marcado o fundo aqui, né? Veio só fazer um pullback aqui nesse topo anterior rompido, e vai voltar aqui a subir para testar topo, né? Isso daqui, tendência de alta, né? Não podemos duvidar. A China continua forte, olha aqui, o candle de hoje, né? Engolindo essa estrela cadente aqui, então China não quer olhar para trás, né? Os mercados emergentes finalmente se livraram aqui de toda essa região que nós mostramos, né? Já faz tempo que ele estava aqui tentando romper essa região e agora conseguiu. Então, nada mais seguro os mercados emergentes. E aí, de novo, eu falo sobre a história do Brasil, né? Que nós já podemos colocar aqui o EWZ. Você está vendo China indo para cima, você está vendo commodities indo para cima, você está vendo Estados Unidos para cima, Europa, e mercados emergentes rompendo uma resistência importante. E nós estamos aqui com o nosso EWZ brigando aqui ainda com topos descendentes, né? Então, assim, é impressionante a dificuldade que o Brasil tem de andar. E não é à toa, né? Quando a gente fala aqui sobre as questões econômicas, né? Nem todo mundo concorda com o que a gente fala, porque tem muita politização no meio disso, mas o mercado de ações, na verdade, reflete todas as consequências das decisões que são tomadas aí pelos políticos, né? Então, nós tivemos aqui, como eu disse, nós vamos olhar com mais calma no índice, né? Mas ele abriu perdendo fundo, desceu mais aqui e até fechou aqui, mas olha, fechou abaixo de toda essa região aqui, que é uma região importante, né? Então isso aqui pode ser só um pullback para continuar descendo, né? As commodities, né? O CRB. Então ele está fazendo aqui esse movimento. Agora vamos ver se ele só vai dar uma pensadinha aqui, deixar um fundo mais alto e continuar subindo, ou se ele vai cair mais, né? De qualquer jeito, a tendência das commodities é para cima. O petróleo, que ontem, veja só que interessante, né? O petróleo ontem teve um momento em que ele estava aqui, olha, com a barra assim, né? Então estávamos com medo, o petróleo rompeu para baixo, não sei o quê. E aí foi, inclusive, na abertura, né? Estávamos falando sobre isso no vídeo. E aí eu falei, olha, tem toda essa região aqui, que é uma região de bastante briga, né? Vamos ver se ele perde mesmo. E no final das contas ele acabou fechando com essa barra aqui. Pode ser um falso rompimento de fundo. Por quê? Porque como o mercado andou, né? Então tem expectativas de que a economia continue forte e o petróleo, todo mundo precisa de petróleo para fazer a economia rodar, né? O minério de ferro continua consolidado aqui. O cobre voando, né? Topo histórico, continua para cima. O ouro também, olha só, fez uma bela de uma barra. Então já falei, né? Quem não comprou ouro a partir daqui
ainda há oportunidade de comprar aqui no rompimento, né? Mas assim, de qualquer jeito, qualquer motivo é motivo para montar no ouro, tá? A prata também, olha só que barra que fez ontem, né? Então se livrou de toda essa região aqui. Obviamente ainda tem aqui briga, né? Nessa região aqui dos $30, né? Você vê que as outras vezes que ele veio aqui teve briga, mas dessa vez está com toda a cara de que vai embora, né? Por várias razões técnicas que a gente já cansou de falar. E aí, o urânio também, olha só, tá na iminência aqui, tá enroscando, pegando energia, mas provavelmente vai romper. E aí eu queria falar para vocês, para quem não opera aqui fora, ou tem aquela continha lá na Avenue e quer fazer alguma alocação, tem esse XME, que é um ETF de empresa mineradora de metais, né, que pega todos os mineradoras de vários metais. E olha, nós temos um rompimento aqui maravilhoso, né, desse ETF. Isso aqui não é um call, tá? Eu só estou falando porque eu falo de ouro, prata, urânio, e às vezes as pessoas não têm acesso a esses ativos, e esse é um ativo mais fácil de ter acesso, né? Então, ele, nesse momento aqui, olha, no pré-market está fazendo esse rompimento, cotação também, $64, é uma coisa que você consegue comprar uma ação, 10, é mais barato, né? E então é uma opção para quem quer se expor a esse tipo de ativo, tá? Então, olhando aqui no gráfico mensal, nós temos esta situação, né? Desde que fizeram o fundo aqui, olha, aqui é o fundo de 2016, depois o fundo de 2021, e agora ele, depois que se livrou dessa região, deu aqui uma enroscada e não sei o que, e ele tem tudo para fazer esse pivô de alta aqui, tá bom? O dólar DXY, vamos voltar aqui para o diário, continua aqui na mesma região. Então, ontem tivemos um dia de baixa, obviamente, porque os juros foram para baixo, então ele acompanhou, né? Agora tem essa linha aqui, vamos ver como é que ele reage a essa linha. Mas se os juros começarem a cair, o dólar tende a se enfraquecer perante as outras moedas, tá? Com isso, nós temos o Bitcoin brilhando, né? Isso daqui é natural, se o Bitcoin é cotado em dólar, o dólar cai, o Bitcoin sobe naturalmente. Mas, de qualquer forma, olha, os mais arrojados já podiam ter comprado ontem aqui, né? Eu gosto mais dessa compra a partir desse rompimento, que pode acontecer hoje. De qualquer jeito, assim, essa configuração aqui, olha, para mim, ela já fez o fundo e agora é só uma questão de você achar um stop. Quem quiser se expor ao Bitcoin, é só compra, tá? Daqui para frente, ele tem tudo para romper o topo histórico. O Ethereum ainda está um pouquinho para trás, mas fez uma bela de uma barra ontem, né? Então, também acho que o ideal seria ele romper essa linha de tendência, né? Mas a partir do momento que ele romper essa linha de tendência, qualquer oportunidade é a oportunidade de comprar o Ethereum para ir testar o topo histórico. E aí eu digo a mesma coisa, né? Do mesmo jeito que eu falei do ETF lá, o XME, das mineradoras, para quem não quer se expor a criptomoedas, todas as complicações, né? Tem vários ETFs aqui, estou falando aqui só do Grayscale, que o Grayscale é o mais antigo, né? Ele tinha, antes de BlackRock, o Grayscale já existia, não era esse ETF nesse formato que está, mas ele tem, inclusive, histórico aqui, né, de muito mais tempo, porque ele já estava no mercado, a Grayscale já estava no mercado oferecendo produto de Bitcoin, não nesse formato de ETF, mas o histórico está aqui. Então, você vê que nós estamos aqui no topo histórico, né? E a cotação dele, olha, é $59. Então, é muito parecido aqui o gráfico, né? Então, para quem quiser se expor a um ETF e não quiser se expor ao Bitcoin propriamente dito, pode comprar esse GBTC, tá bom? E então é isso aí que eu queria falar de Estados Unidos, de internacional. Vamos para o Brasil agora. Olha, ontem nós tivemos volatilidade aqui no DI, né? Eu até falei que eu achava que isso daqui poderia romper. No final das contas, ele acabou testando aqui o fundo e continuou na mesma região, né? Veio fechar aqui mais ou menos aqui em cima. Então, essa configuração para mim de rompimento dessa bandeira de alta, ela continua funcionando, tá? E a qualquer momento esse negócio deve fazer um pivô de alta. Hoje eu vi inclusive
uma entrevista do Galípolo, onde ele falou que ele cogitou a hipótese de votar junto com o pessoal do 0,25. E, obviamente, ele votou no 0,50, né? Mas, se até o Galípolo está cogitando cortar menos juros, é sinal de que os juros já estão chegando ali no seu limite, né? Então, assim, quem sonhou com juros em um dígito, eu acho muito difícil de acontecer, tá bom? Seja nos DIs ou seja na Selic. O índice. Então, o índice ontem abriu aqui com esse gap de baixa, perdendo esse fundo, né? E aí, quando a gente olha o histórico desse negócio aqui, né, nós temos aqui o topo, temos aqui o topo, temos aqui o topo e temos aqui o topo. Então, nas outras vezes, nós tivemos aqui pernas de baixa significativas, né? Então, não dá para descartar que esse negócio faça mais uma perna de baixa aqui, tá bom? E aí, o que aconteceu? Ele abriu aqui embaixo e depois, o resto do dia, ele subiu. Então, fez até uma barra verde aí bonita, né? Mas quando a gente olha aqui nos 60 minutos, olha, a minha análise de ontem não mudou. Eu continuo vendo esse negócio, eu vinha fazendo aqui, esse topo e fundo ascendente, né? Aí começou a ter dificuldade, e aí ele perdeu aqui este fundo, e aí veio aqui, deu essa consolidada, aí ontem perdeu mais um fundo, e agora está fazendo uma retomada aqui, né? Então eu continuo com a minha análise de que para mim compra no índice só se ele conseguir vencer essa região. Qualquer oportunidade de subida é oportunidade de venda, tá? Não mudei minha cabeça. O dólar continua oportunidade de compra. Então ontem ele abriu com gap de alta e depois caiu. Agora, vou até colocar nos 60 minutos, tá bem marcado aqui esse suporte, né? Então ontem de novo ela reagiu. Nós nunca sabemos o quando é que vai dar compra, né? E aqui está numa meiuca complicada, né? Mas eu vou te falar, conhecendo o Modé é muito mais arrojado do que eu, ele compra esse negócio aqui, tá? E eu fico tentado a comprar também, tá bom? E de qualquer jeito, o dólar, mesmo que perdeu o fundo aqui, eu não vendo, porque ele tem bastante suporte, eu prefiro esperar oportunidades de compra do que de venda, tá bom? As small caps. Ontem tiveram um dia de alta aqui, então a small caps está bem difícil de operar, né? Porque eu pensei que ela ia perder aqui o fundo, ontem ela fez uma bela de uma reação, então assim, na dúvida é melhor não fazer nada, tá bom? O Itaú continua aqui para cima, ontem abriu com um gapzinho de alta, voltou um pouco, mas olha, é porque ele está sofrendo nessa região aqui de resistência, é normal, né? Então tem briga aqui, mas a hora que ele passar, ele explode aqui para vir para o topo histórico novamente, tá? Se passar, né? O Bradesco, olha, mais um diazinho de baixa. Ontem eu estava olhando no Twitter, tem um pessoal aí institucional que fez uma posição gigante comprou puts de Bradesco para vencimento em junho, final de junho, um negócio meio feio, né? Talvez os caras estejam sabendo de alguma coisa que eu não sei. De qualquer jeito, o gráfico está nos falando aqui que só tem venda em Bradesco, né? Provavelmente esse negócio venha testar aqui o fundo, se der a oportunidade de montar numa venda, recomendo. A Sambi teve aí problema com um hacker, não sei se foi isso, mas de qualquer jeito, para mim a Sambi é aquilo que eu falei, né? A venda começou aqui, o primeiro alvo era aqui, que fechou ontem, né? O fechamento do gap, e agora o segundo alvo é aqui, né? Eu acho que essa Sambi tem uma boa chance de vir testar aqui o fundo. Então continua venda todos os dias em Sambi, né? O Banco do Brasil, eu quero colocar aqui mais no longo prazo esse negócio, porque eu estou vendo esse Banco do Brasil fazendo esse arredondamento aqui, olha, aonde nós estamos tendo aqui topos mais baixos, né? Então, eu posso estar equivocado, né, com a minha análise, a gente nunca tem certeza, mas para mim isso daqui, em algum momento, o Banco do Brasil vai perder esse fundo. Você vê que a média de 50 períodos aqui, né, que funcionava como suporte, agora ela já começa a funcionar como resistência, né, e o preço tem dificuldade de passar e ela já virada para baixo. Então, assim, não é um bom sinal, né.
todo esse conjunto aqui não é um bom sinal. E aí, como o Banco do Brasil andou demais, né? Vamos olhar aqui, ó, desde esse fundo aqui, olha, que foi dezembro de 22, né? O Banco do Brasil, até o topo, ele andou mais de 100%. Neste momento, quem está no Banco do Brasil e comprou lá embaixo, está ganhando ali 98%. Então, assim, uma correção disso daqui, nem que seja para vir para testar esse topo, tá? Seria saudável, sem machucar a tendência, sem falar, ah, não, desgraçou tudo. Não, não tem nada a ver. É que subiu demais, né? Subiu mais de 100% aqui em um ano nem um ano e meio, né? É muita coisa. Então é natural ter algum tipo de correção. Por isso que para mim faz sentido esse movimento. E ainda, enquanto estiver dentro desse retângulo, eu não faço nada, mas perder o fundo aí para mim tem venda. A Vale, olha, a cada dia que passa, eu acho que a Vale está com mais apetite para romper os 65 aqui, tá? E aí, quem quiser se envolver nela, ela tá difícil aqui, né? Bastante gap. Mas aí cada um sabe aonde o calo aperta, né? E pode ir fazendo as suas posições, esperar romper o topo e tal. Eu vou confessar um negócio para vocês aqui, só entre a gente, né? Não conta para ninguém, mas ontem eu comprei aqui, olha, a hora que marcou isso daqui, porque nós temos aqui, olha, muito suporte nessa região. Ela veio fazer este movimento aqui forte, marcou um fundo, reagiu, então eu fiz uma comprinha aqui e já fiz a parcial aqui, né? E agora vamos ver se ele conseguir vencer aqui, eu já estou começando a colocar o pé na água. Posição pequenininha, tá? Mão de bebê. Mas é assim que você vai construindo. Aí se o negócio vai andando a seu favor, você vai reforçando a posição e assim vai, né? Sempre tirando um pouco de dinheiro do mercado. E a Petrobras, olha só, falamos aqui, deixamos aqui marcado, lembra, quem assistiu ontem, né, viu que nós marcamos essa região aqui junto, né, com vocês aqui no vídeo, né, retração aqui de 50% de FIB, nós falamos, olha, esse negócio deve abrir aqui nessa região. E ele abriu exatamente aqui, aí depois deu uma reagidinha, né, e eu vou te falar, aqui está bem aberto, tá, o caminho da Petrobras. Nós podemos ter uma coisa parecida com o que ela fez aqui, que eu acho bem provável, uma ressacona aqui, né, para decidir o que vai fazer. Então, cuidado, tá? Não se apresse em se posicionar em Petro. Então, esse eu acho o cenário mais provável. Existe o cenário positivo, que é entrar força compradora e aí vir tentar testar o topo e aí ver o que acontece aqui nesse topo. Nesse cenário, eu acho que faz um topo mais baixo, porque a mesma análise que eu fiz sobre Banco do Brasil, olha, nós temos aqui o fundo lá do mesmo período aqui, ó, fim de 22, né? Então a Petro, olha, aqui ela estava subindo 170%. Agora, mesmo com essa queda, ela está subindo 150%. Então, assim, nada mais justo do que fazer aqui esse desenho que falamos ontem, né? Então, ela até tenta testar topo, vem aqui, aí começa a fazer aqui um zigue-zague de baixa para vir aqui nessa região aqui, né? 28, alguma coisa assim, né? Não duvido isso daqui acontecer. Então, esse cenário rolando, e aí o outro cenário, que é o cenário mais catastrófico, do tipo, o pessoal desiste de Petrobras, ela perdeu o fundo aqui, né? E se ela perdeu o fundo aqui, aí tem espaço para cair, para vir testar esse fundo, né? Eu acho esse menos provável, tá bom? Mas já fica com o desenho na cabeça, já sabe quais são as possibilidades, o como você pode se posicionar. Olha como é importante o planejamento, né? Então você planeja esse negócio para ver se o preço faz o que ele normalmente faz, você se aproveita da situação, tá? Bom, então era isso aí que eu queria falar. Hoje não temos muita volatilidade, muita notícia, é só seguir o gráfico, tá bom? Então, quem ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @nfmodé, com live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente no método DX, tem o link na descrição aqui embaixo, com acesso à carteira VIP. E um abraço.